Nessa aula, nós vamos dar início à interpretação dos requisitos da norma ISO 14001-2015. Nós temos a estrutura de alto nível, a nova estrutura trazida pela versão 2015. Então, como nós falamos anteriormente, essa estrutura é composta por 10 cláusulas básicas, sendo que as 3 primeiras, da cláusula 1 à cláusula 3, são cláusulas introdutórias, ou seja, não trazem requisitos, não são passíveis de implementação, tampouco de certificação. E da cláusula 4 à cláusula 10 são cláusulas que contêm requisitos e vão ser implementadas. O requisito 0, introdução, ele traz a explicação dessa norma. Qual o seu contexto, qual o objetivo de um sistema de gestão ambiental, quais são os fatores de sucesso, faz uma explicação sobre o ciclo do PDCA, da melhoria contínua, e apresenta o conteúdo dessa norma e a aplicabilidade dela. 0.1 contexto vem explicar que a adoção de um sistema de gestão ambiental é uma decisão estratégica para a organização. Essa implementação ela é movida pela sociedade, pelo meio ambiente, pela economia. Muitas empresas implementam um sistema de gestão ambiental com base na norma ISO 14001 por uma exigência de mercado. Como isso funciona? A ISO 14001 é uma norma de caráter voluntário, ou seja, diferente das legislações, ela não é obrigatória ser seguida pelas empresas. Mas, tendo em vista que no Brasil nós temos a responsabilidade objetiva ambiental, responsabilidade civil, ou seja, a responsabilidade de reparar os danos independente de comprovação de culpa, desde que haja um nexo entre a atividade e o impacto ambiental causado, as empresas são, além da responsabilidade objetiva, elas têm corresponsabilidade com os impactos ambientais causados pelos seus fornecedores. Com isso, estrategicamente, as empresas optam e têm preferência por atuar com empresas que possuem um sistema de gestão ambiental certificado, porque demonstra que essas empresas têm todo um controle sobre a gestão ambiental de suas atividades, tratam suas não conformidades, têm um comprometimento com a melhoria contínua. Com isso, a probabilidade de uma empresa certificada ela causar um impacto ambiental grave ou não ter uma ação de controle adequada é muito menor. Por isso, passa a ser uma exigência de mercado. Muitas empresas exigem que seus fornecedores sejam certificados ISO 14001. Então, as organizações, para se manterem no mercado, para terem mais clientes, elas optam pela implementação da certificação. Assim como a própria exigência da sociedade. A sociedade tem se tornado cada vez mais consciente em relação à questão ambiental. Então, as pessoas, as comunidades, elas valorizam mais uma empresa que tem uma certificação ambiental. Então, é uma decisão estratégica, pois a questão ambiental traz N situações que podem prejudicar o negócio da empresa se não forem bem geridas. O item 0.2 da norma traz os objetivos de um sistema de gestão ambiental. A ISO 14001 é uma das principais normas de gestão. Nós temos a ISO 9001, Sistema de Gestão da Qualidade, e nós temos também a recente norma ISO 45001, versão 2018, Sistema de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho. E essa norma 14001 ela especifica os requisitos, as obrigações que a organização precisa seguir para que seu sistema de gestão ambiental seja implementado adequadamente. E o SGA, ele fornece para a alta direção informações importantíssimas para construir um sucesso ao longo do tempo, porque obrigatoriamente, como vamos ver mais à frente, a organização, através da sua alta direção, precisa avaliar, fazer uma análise crítica do desempenho do seu sistema de gestão ambiental. Então, com essa avaliação, a alta direção consegue ter embasamento para a tomada de decisões. Uma coisa importante a dizer é que a ISO 14001 ela não tem como objetivo aumentar os requisitos legais da empresa. O que isso significa? A legislação, as obrigações legais devem ser cumpridas por qualquer empresa, independente dela possuir a certificação ou não. O que acontece é que na ISO 14001 nós temos 2 requisitos específicos para requisitos legais. Nós vamos ver mais à frente, um para identificação e outro para verificação da conformidade legal. Então, exige-se das empresas que têm esse sistema com base no 9001 que possuam uma sistemática para gerenciar os requisitos legais. Mas isso não significa que vão ter mais requisitos legais para as empresas certificadas. O 0.3 da norma dispõe sobre os fatores de sucesso, ou seja, quais são os fatores de sucesso provenientes da implementação de um sistema de gestão ambiental. O primeiro deles é a prevenção de impactos ambientais adversos, pois com o sistema implementado, a empresa precisa identificar os impactos
identificar quais desses são os mais críticos, nós vamos ver no item de identificação de aspectos e impactos ambientais e estabelecer medidas de controle. Então, com isso, a organização consegue se antecipar e conhecer quais são os possíveis impactos da sua atividade e se precaver, estabelecendo os controles com antecedência. Também estabelece a abordagem de riscos ambientais, quais os riscos ambientais que podem impactar o negócio da organização, assim como aumentar a capacidade da organização de um desempenho eficaz, pois dentro do processo da melhoria contínua, a organização sempre vai acompanhar o resultado das suas ações e os seus pontos de melhoria, implementando ações que podem e vão melhorar o seu desempenho. O 0.4 da norma refere-se ao ciclo PDCA, que nós falamos anteriormente. A norma, dentro da sua estrutura de alto nível, ela segue amplamente o ciclo PDCA. Nós temos o requisito 4, contexto da organização, e o requisito 5, liderança, que estão fora do PDCA, sendo que nós consideramos que o requisito 5 ele está no centro do PDCA, ele é a base para o ciclo da melhoria contínua. E aí nós temos os itens da norma equivalentes a cada etapa do PDCA. O item 6, planejamento, equivale ao P do PDCA. O item 7 e 8, apoio e execução, equivalem ao D do PDCA. O item 9, avaliação de desempenho, equivale ao C do PDCA. E o item 10, melhoria, equivale ao A do PDCA. Nessa imagem, nós conseguimos ver o PDCA incorporado na estrutura de alto nível, similar ao que nós mostramos na figura anterior. Mas nessa figura, nós conseguimos ver o detalhamento, as cláusulas que fazem parte dos requisitos, os requisitos que são obrigatórios na ISO 14001. Então, nós temos a cláusula 4 e a cláusula 5, como eu falei anteriormente, fora do PDCA, como suporte, e a divisão dos requisitos 6, 7, 8, 9 e 10 como seus subitens. Então, nós conseguimos ter uma visão ampla da norma aqui e a divisão de suas etapas de acordo com o PDCA. O item 05 refere-se ao conteúdo dessa norma. Ele fala novamente sobre a estrutura de alto nível, fala da abordagem e da facilidade de interação com os outros sistemas de gestão. Então, aqui nós temos uma figura que demonstra a interação, os requisitos comuns entre as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança, a gente vai ver ao longo da norma que nós temos o requisito 4, o requisito 5, alguns itens do requisito 6, que são similares a todas as normas, e o que vai diferir são os itens específicos de cada norma. Nós temos o anexo A, que traz informações importantes sobre o entendimento da implementação dos requisitos. Então, são trechos que explicam os requisitos da norma. E o anexo B, ele traz referência com os requisitos da versão anterior da norma, da ISO 14001-2004. E também temos os termos e definições na norma que vão nos auxiliar a entender a nomenclatura aplicada dentro da 14001. O item 1 da norma refere-se ao escopo. A ISO 14001 tem como escopo especificar requisitos para um sistema de gestão ambiental para uma organização, para que ela possa usar esses requisitos para melhorar o seu desempenho ambiental e também para atingir os resultados pretendidos que forneçam valor ao meio ambiente, à própria organização e às partes interessadas. Ou seja, qual é a abrangência dessa norma, qual é o escopo dessa norma, está definido no item 1. O item 2 cita as referências normativas. No item 2 dessa norma, nos informa que não existem referências normativas específicas para a ISO 14001. Porque, diferente da 9001, que tem como referência normativa uma norma específica para citar todos os termos e definições, que é a ISO 9000, aqui os termos e definições da 14001 estão dentro do próprio corpo da norma. O que nós temos como referência é o anexo A, com as informações explicativas, e o anexo B, com a correlação com a versão anterior da norma. O item 3, termos e definições, traz uma lista de termos que são utilizados ao longo da 14001. É interessante essa leitura para entender bem o contexto, e eu destaquei 3 termos aqui que eu acho importantes para a nossa atividade de implementação. O primeiro deles é aspecto ambiental. Então, qual é o conceito de aspecto ambiental para a ISO 14001? Elemento das atividades, produtos e serviços de uma organização que interagem ou pode interagir com o meio ambiente. Eu vou aproveitar sequencialmente falar o conceito de impacto ambiental e depois eu exemplifico os dois. Impacto ambiental, modificação no meio ambiente, adversa ou benéfica, que total ou parcialmente resulte dos aspectos ambientais de uma organização. Ou seja, quando nós entendemos essa relação de aspecto ambiental, é importante nós frisarmos que o aspecto ambiental e o impacto ambiental têm uma relação de causa e efeito.
E eles sempre são elaborados com base na observação de uma atividade. Então, eu vou exemplificar uma atividade de manutenção. A atividade de manutenção, um aspecto, um elemento dessa atividade que pode causar um impacto ambiental, geração de resíduos oleosos. E qual o impacto ambiental que pode acontecer em virtude dessa geração se não for adequadamente controlada? O impacto é a alteração da qualidade da água, alteração da qualidade do solo. Então, vocês percebem que é uma relação de causa e efeito. Nós temos um item específico da norma, um requisito que nós vamos tratar sobre isso, mas é importante a gente já ter esse conceito. Outro conceito importante é política ambiental. Política ambiental é um documento em que a alta direção da empresa se compromete com o desempenho ambiental, trazendo aqueles comprometimentos que a norma requer. Então, o conceito da norma é intenções e direção de uma organização relacionadas ao seu desempenho ambiental, como formalmente expresso pela alta direção. E essa política ambiental nós também temos um requisito específico, então nós vamos abordar mais à frente.